Ei, se liga, episódio 126 da série Enfim o Fim. Ei, estamos falando da manifestação do dom do Espírito Santo, caracterizando a sua igreja nesta terra como sendo verdadeira, se tem a manifestação do dom profético, que é concedido pelo Espírito Santo. Ou seja, o dom de profecia envolve não só predizer o futuro, como também ensinar, focar na palavra, evangelizar, servir, todas essas coisas que era comum à atividade do profeta. E nós verificamos que a Igreja de Deus, nos últimos dias da história dessa terra, tem a manifestação do dom profético. É por isso que nós, adventistas, acreditamos na manifestação do dom profético na vida e no ensino de Ellen White. Ela não é superior à Bíblia, ela não é mais importante para a gente do que a Bíblia. A palavra final é a Bíblia, a palavra do Senhor, mas os escritos de Ellen White, conforme ela mesma disse, é uma luz menor que conduz à luz maior, é alguma coisa que nos proporciona o esclarecimento da Bíblia, inclusive. Só que mesmo diante de tantas falsas acusações, queremos deixar claro aqui o seguinte, que tudo aquilo que o adventista acredita é fundamentado e construído na Bíblia. E as nossas doutrinas, aquilo que pregamos como sendo ensinamento do Senhor, não são ensinamentos porque são encontrados apenas no escrito de Ellen White. Tudo o que ensinamos, nossas crenças fundamentais, todas elas são retiradas da Bíblia. E não precisamos da Ellen White para confirmar aquilo que apresentamos. No entanto, ela funciona como uma luz menor que conduz à luz maior. O nosso foco é sempre pautado na Bíblia, independente das acusações que existam por aí circulando a respeito do povo adventista, que nós adoramos Ellen White, que Ellen White é uma espécie de Nossa Senhora para nós, assim como a Virgem Maria é para a Igreja Católica. Você pode falar do que você quiser sobre as pessoas, você tem liberdade para isso, mas se você quer me conhecer, você tem que perguntar para mim. Se você quer saber o que eu penso, você tem que perguntar para mim e não acreditar no que os outros dizem ao meu respeito. A melhor fonte de informação sobre mim sou eu mesmo. Assim funciona com qualquer aspecto da vida. Se eu quero conhecer você, a fonte de informação é você. Se eu quero conhecer a Igreja Adventista, eu tenho que perguntar para a Igreja Adventista aquilo que ela acredita. E eu, como pastor da Igreja Adventista, estou dizendo para você que a igreja crer na palavra de Deus como sendo a revelação da vontade de Deus, e nenhuma das nossas doutrinas tem por fundamentação o que Ellen White escreveu. A nossa fundamentação básica é a palavra de Deus. Ellen White, eu repito, como ela mesma declarou, é uma luz menor que conduz à luz maior. E nós não adoramos Ellen White, assim como não adoramos Paulo, não adoramos Pedro, não adoramos o Evangelho, o São João que escreveu o Evangelho, o autor do Apocalipse, não adoramos nenhum outro ser humano, não adoramos Abraão, não adoramos Isaac, não adoramos Jacó. Adorar somente a Deus conforme o mandamento. E olha, falando sobre essa questão do Espírito Santo, há uma advertência sobre uma falsa chuva serôdia. Porque imagina só, se o Espírito Santo há de ser derramado, tal qual o dia do Pentecoste, sendo caracterizado nos últimos instantes da terra como sendo chuva serôdia, é óbvio que o inimigo estaria criando um processo de contrafação, de mentira, para ludibriar ou para poder enganar as pessoas concernente à verdadeira chuva serôdia. Para que quando a chuva serôdia verdadeira acontecesse, outras manifestações errôneas sobre o Espírito Santo existissem sobre a terra para confundir a cabeça das pessoas. E já viu que hoje em dia é um tal do pessoal dizer que é batizado pelo Espírito Santo porque os seus dons se manifestam desse jeito e desse aquilo. Ei, o maior dom é o amor. Nisto conhecereis verdadeiramente os que são os meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. O apóstolo Paulo reitera dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. No entanto, o maior destes é o amor. Qual é o maior de todos os dons? O amor. Percebe que Paulo cita a fé, a esperança e o amor. Nem fala no dom de línguas. E não é que o próprio Cristo não falou em línguas?
E não é que você tem 20 manifestações do Espírito Santo no livro de Atos e apenas 3 das 20 caracterizam a manifestação do dom de línguas como evidência do batismo do Espírito Santo? Ser batizado pelo Espírito Santo não é simplesmente manifestar um dom, é ser cheio do Espírito. E o fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5:22, é o amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Nem cita falar em outras línguas, que foi alguma coisa utilizada como estratégia para evangelismo. Precisava-se de homens que funcionavam como porta-vozes de Deus para anunciar o evangelho em Jerusalém, e eles não sabiam outros idiomas. Resultado, o Espírito Santo agiu na vida deles para que falassem línguas que eles não sabiam quais eram, e tratavam-se de línguas inteligentes. E o apóstolo Paulo disse: eu mesmo falo muito mais língua do que qualquer um de vocês, mas é melhor que eu fale uma coisa que todos entendam, uma palavra que todos entendam, do que 1000 que ninguém compreenda absolutamente nada, porque não edifica a igreja. O que é falar línguas de acordo com a Bíblia? É falar outros idiomas para um público que entenda estes outros idiomas. Se eu estou na Alemanha para pregar, eu tenho que falar alemão para que os alemães entendam aquilo que eu estou dizendo. Caso contrário, não há edificação. E o que é a manifestação miraculosa do Espírito Santo? Como é que eu, que nunca estudei alemão, de repente abro a boca para falar e falo um idioma que eu nunca estudei? Que, de acordo com Atos 2, são línguas inteligíveis, existentes. Não eram línguas estranhas. Eram a linguagem dos partos, medas, elamitas, Capadócia, Frígia, Panfilha e de todas as regiões de Cirene. Ou seja, eram línguas que existiam e não línguas estranhas. Muito cuidado com a contrafação que existe por aí. Ser batizado pelo Espírito Santo, você é quando desce as águas, porque você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comunhão com o Espírito te produz o fruto, que são os dons. Entre eles pode até ser o dom de língua, mas o principal dom é o amor, porque desta forma se conhece os verdadeiros discípulos do Senhor. Pense nisso e que seja derramado o Espírito Santo sobre você, em nome de Jesus.